Boa noite, está começando mais um Câmara Mulher, que hoje apresenta o projeto Elas em Nós, desenvolvido por duas irmãs passofundenses em um canal no YouTube, para falar sobre a importância histórica de diferentes figuras femininas na nossa sociedade. E quem conversa conosco nesta noite é Márcia Elguine Villarroel, uma das idealizadoras do canal. Márcia, boa noite, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, nós é que agradecemos esse lindo convite que recebemos para falar do nosso projeto. Então, Márcia, eu quero iniciar a nossa entrevista, então, lhe apresentando. Conta um pouquinho da sua história e também da Luciane, que é sua irmã, que não pôde participar do programa conosco hoje. Certo. Enfim, como tu bem disseste, né, nós somos passofundenses, as duas. Nascemos aqui, o nosso pai era juiz do trabalho na cidade, e nossa mãe também é daqui, temos família aqui, e nós crescemos aqui, ficamos ela até os 17 anos, eu até os 14, e fomos para Porto Alegre, então, em função de uma transferência, de uma promoção que meu pai teve na época, né? A gente sempre se deu muito bem como irmãs, fomos crescendo, né, não só na condição de irmandade, mas na condição de amizade, que eu acho que é uma coisa muito importante, né, que é fundamental e que, na verdade, desembocou nesse nosso projeto. E ao longo da vida, como a gente tem uma amizade muito grande, era comum para nós dividir os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas angústias, né? E como nós duas somos mulheres, enfim, todas essas questões que a gente acabou trazendo hoje para esse projeto, elas dizem muito daquilo que nós duas conversávamos em tardes intermináveis, eu digo assim, de domingo, sabe? Sentada na mesa, tomando cafezinho, depois do almoço, enfim. E a gente sempre tinha uma vontade enorme, assim, de pensar como é que a gente podia agregar, contribuir, né, diante dessa imensidão de papéis que a mulher tem e que, na verdade, às vezes ela se vê um pouco perdida no exercício de tudo isso. Então, vocês escolheram desenvolver, então, esse projeto mais como um hobby, né? Porque vocês têm carreiras bastante sólidas nas áreas jurídica e acadêmica. Sim, a Lu, né, a minha irmã, ela é desembargadora federal, então percorreu a carreira jurídica, né, e eu sou professora também de instituição federal, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e também fiz uma carreira acadêmica, enfim, trabalhando em cursos de graduação em estrito senso, e pesquiso na área da educação, mais especificamente. Eu te diria assim, talvez hobby seja muito pouco, como eu posso dizer, muito pouco justo com a nossa intenção, porque, na verdade, isso é um projeto, sim, de vida, de nós duas, que tem muita relação com aquilo que a gente anseia lá no fundo, sabe? Aqueles projetos de alma, de poder contribuir de uma maneira mais efetiva com o crescimento, com a reflexão, com a condição da mulher nos dias de hoje. Então, assim, não desmerecendo qualquer tipo de hobby, porque nós temos vários hobbies, mas isso é muito mais do que isso. Eu acho que isso seria uma congregação, uma junção, uma reunião, né, daquilo que nós somos em múltiplos espaços e aspectos, num único lugar, numa única via, que é justamente isso que a gente está chamando de Elas em Nós. Então, nós podemos dizer que o canal ele é um espaço de acolhida e também de união de todas essas mulheres. Exato, a gente até, quando a gente construía essa ideia, a gente tem muito a questão, né, do princípio da irmandade mesmo, né, de que a gente possa ter um espaço de acolhimento, de discussão, de reflexão e de aprendizagem. Então, assim, se eu pudesse dizer, é um projeto educativo numa perspectiva lato sensu, né, não é o educativo sistemático do ensino, mas é o educativo no sentido de promover aprendizagens para o dia a dia e para o enfrentamento dessa linda aventura que é a vida.
Márcia, realmente, para a apresentação desse programa, eu tive que conhecer, então, mais profundamente o conteúdo do canal e eu fiquei impressionada com a qualidade e o quanto vocês entendem a respeito dos assuntos que são abordados ali, né? Eu queria lhe dar o parabéns, principalmente em razão dessa iniciativa. Mas eu queria que comentasse, então, quem são essas figuras femininas que vocês decidiram, então, explorar nesse espaço de discussão? Bom, nós iniciamos por Cleópatra porque ela é uma figura assim incontestável do ponto de vista da importância que ela teve ao longo da história. Ela faleceu há mais de 2000 anos e, no entanto, ela segue sendo um personagem muito vivo no imaginário social, né, no inconsciente coletivo, né, eu diria também. Mas a nossa ideia, e a segunda temporada, então nós trabalhamos, fizemos 4 episódios com Cleópatra, né, e encerramos a primeira temporada, e Cleópatra, ela tem uma peculiaridade, que é a peculiaridade de ter sido difundida ao longo da história com uma falsa propaganda, assim, com uma propaganda muito mais pejorativa do que propriamente positiva da figura, da grande figura que ela foi. Então, a gente também acha interessante poder trazer essa diversidade de fontes, de referências, né, e poder problematizar um pouquinho o que a gente recebe dela como algo mais, digamos assim, pronto e que é transmitido pela história oficial, e o que de fato foi se descobrindo ao longo desse mesmo tempo sobre quem ela realmente era. Agora, nós vamos iniciar a segunda temporada no mês de dezembro com Joana d'Arc, que também é uma mulher bastante forte, viveu muito menos tempo que Cleópatra, mas teve na sua curtíssima vida um papel impactante, né, e determinante, eu diria, na história da França e na história da humanidade, na história da França, da Inglaterra, enfim, e na história da humanidade, sem dúvida, tanto que todo mundo sabe, né, que esta figura existiu, Joana d'Arc. E eu vou deixar assim, a terceira vai ser surpresa. Então, já estamos curiosas, então, para saber o que vai ser abordado aí nos próximos episódios, né, do canal. E, Márcia, realmente, vocês acreditam que existe um pouquinho de cada uma dessas mulheres que marcaram a história em nós, né? Sim, a gente acredita, claro, essa crença, né, eu queria dizer assim, isso não é uma crença religiosa, que fique muito claro, né, mas na verdade, como essas mulheres, elas foram promotoras de rupturas importantes dentro da história do feminino, elas, na realidade, quebraram paradigmas e criaram novos padrões de comportamentos, de atitudes, de valores, e isso foi, digamos assim, se interiorizando, na medida em que isso se consolida, isso vai se interiorizando e passando de geração para geração, ou seja, é o que a gente chama de arquétipo mesmo. E por isso que a gente diz, estas mulheres habitam todas nós, algumas, né, não estão tão acordadas, outras estão mais acordadas, enfim, algumas estão mais adormecidas, mas elas fazem parte, né, porque se a gente tem essa perspectiva de irmandade e de uma unidade, de certa forma, isso tudo é um pouquinho de cada um de nós, sem dúvida alguma. Como já foi dito, então, os primeiros episódios, né, a primeira temporada foi baseado na história da Cleópatra, então, que era a rainha do Egito. Eu queria que tu explicasse, então, que ensinamentos ela teria para nos passar atualmente e também desse exemplos, né, de situações em que a Cleópatra foi menosprezada pela história, né? Ela era uma mulher muito bonita, muito atraente, mas ela não usava sua beleza para manipular as pessoas. Ela realmente tinha muitas qualidades. Exato. Na verdade, até a beleza dela, tu deve ter visto, enfim, é um ponto, vamos dizer assim, discutível. O que eu quero dizer nesse sentido? Que para alguns ela poderia ser muito bonita, para outros nem tanto. Como essa questão da definição do que é belo, né? O que é belo para mim pode não ser belo para ti, e assim sucessivamente. Mas o que a Cleópatra, ela, na verdade, traz para todos nós, ela foi uma referência
né, de quando a gente está numa sociedade como a gente vive hoje, como mulher, a gente tem muitos desafios, principalmente vinculados a falsos dilemas que a sociedade acabou historicamente imputando às mulheres, né? E a Cleópatra, ela vai, ao longo da vida dela, quando a gente começa a estudá-la, para além dessas fontes que foram as fontes oficiais e que fizeram dela isso que tu te referiste, né? Um mito, uma mulher que seria feiticeira, maquiavélica, manipuladora, sedutora, manobreira, assim, de ficar querendo manobrar homens para poder se manter numa condição de poder. Não, na verdade, ela era uma mulher extremamente competente, estrategista, uma líder, assim, consistente no papel que ela exerceu, né? Mas isso tudo ficou muito escondido ao longo da história. Então, ela vai nos mostrar, diante desses dilemas, por exemplo, que é um dilema que, na realidade, acometeu a história da Cleópatra, que foi tema do nosso primeiro episódio, sensualidade versus liderança, ela vai nos mostrar que a integração é sempre o melhor caminho, né, para a gente adotar na vida. E que não existe um dilema entre ser sensual e ser líder. Na verdade, é justamente poder viver isso de uma maneira conjunta, pautada pela coragem e pelo acolhimento das nossas vulnerabilidades, que eu acho que foi uma das grandes lições que a Cleópatra nos deixou, né? A coragem, o reconhecimento de que nós, se somos corajosos, também somos vulneráveis, e ao mesmo tempo esse movimento com a vida e na vida de muita integração, de não fazer este ou isto ou aquilo, mas sim e isto e aquilo. Entendi. Também nos mostra a questão, né, de que as pessoas realmente têm que parar de julgar as outras pela fisionomia, né? Ou seja, porque uma mulher é muito bonita, ela está no poder pela sua beleza, pela condição de ser bonita. E realmente a sociedade precisa acabar com essa concepção. Exato, é verdade. A Cleópatra foi alvo de muitos julgamentos, né? E até num dos nossos episódios a gente conversa que é sobre o amor e o poder, sobre essa diferença que existe entre julgamento e avaliação. E como muitas vezes o julgamento ele vem acompanhado de uma sentença, né? Seja ela de condenação ou de absolvição. E a gente tem que treinar o nosso olhar que o julgamento é, na verdade, o grande nascedouro do preconceito. Né? E ela foi alvo de preconceito, assim como muitas mulheres e muitos homens, isso não é uma prerrogativa feminina, são mulheres, homens, enfim, e todo tipo de gênero, né, são alvo de preconceito. Então, me parece que ela tem muito a nos ensinar também em relação a isso. Márcia, eu vou pedir licença então para a gente fazer um rápido intervalo e em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Mulher, que hoje destaca então um canal no YouTube que apresenta figuras importantes que marcaram a história da sociedade. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Mulher, que nesta noite apresenta o projeto Elas em Nós, desenvolvido por duas passofundenses que usam um canal no YouTube para falar sobre a importância histórica de diferentes figuras femininas da nossa sociedade. Então, Márcia, eu gostaria que tu comentasse ainda a respeito dos primeiros episódios que trataram então de Cleópatra, falasse um pouquinho sobre a questão da maternidade e da família, que foi um dos temas também abordados no canal.
Uhum. Esse tema da maternidade e da família, ele foi, na realidade, o tema do último episódio da temporada de Cleópatra, né? E nesse episódio nós discutimos, na verdade, a possibilidade de se alcançar plenitude no exercício desses dois papéis, o de ser uma mãe e de ser profissional, né, dentro de uma condição de inteireza, assim, na medida do possível. Então, ali nós discutimos as questões relativas a como é que a Cleópatra ela vivia também essa jornada que não era leve, né? Porque ela era rainha e teve 4 filhos, sendo que ela teve gêmeos, inclusive. Ao mesmo tempo, ela tinha relações afetivas, a gente sabe, né, Júlio César e Marco Antônio, e ela tinha uma série de atribuições liderando o seu império e atendendo as pessoas e também atendendo as necessidades do povo egípcio. Então, nós trouxemos, né, toda essa rotina, que para aquela época também era pesada, e estabelecemos algumas comparações com os desafios que nós, mulheres do século XXI e homens também têm dentro dos seus espaços de trabalho, diante, né, dos desafios que se tem para se tornar um profissional, que é o que a gente deseja, de excelência, e articular isso com o exercício da paternidade e da maternidade, pensando nas condições também que a nossa sociedade hoje oferece para que a pessoa possa, de fato, exercer com alguma serenidade, eu diria, esses dois papéis. Porque é muito comum, às vezes, a gente ficar tensionado, né, em função de ter que ter um desempenho excelente como profissional e acaba deixando um pouco de lado a questão familiar. E o contrário também é verdadeiro. Então, a gente estava querendo trabalhar a ideia de que maternidade, como foi para Cleópatra, não é um empecilho para nada, mas desde que a gente consiga refletir e mudar e tentar plantar a sementinha de mudança que a nossa sociedade também precisa viver para poder valorizar esse papel, que é o papel da maternidade naquela pessoa que exerce o trabalho produtivo, por exemplo, dentro de uma empresa, né? Porque a mãe é a trabalhadora que está lá trabalhando na empresa, né? Por exemplo. Realmente a gente observa que a sociedade, ela cobra muito de nós mulheres, perfeição em diferentes aspectos, né? Ou seja, na família, no trabalho, nos estudos. Então, isso também é um assunto que a gente tem como refletir através do canal. Sim, certamente, certamente. Não só a cobrança, que eu acho que é um dado que a gente já constata que existe, né, muito, e acho que isso é discutido em vários espaços, mas também a gente convida para virar um pouquinho, para mudar um pouquinho essa lente e entender que isso pode ser um belo desafio. Mas, lógico, a gente precisa construir uma nova cultura. E por isso que esse canal, eu te disse lá no início, não é bem um hobby, porque a gente acha que, a partir dessas reflexões que a gente começa a propor aqui, isso pode virar um espaço aliado a tantos outros, né, de reflexão e de aprendizagem social sobre qual deve ser o lugar desta mulher, deste homem também, enfim, e aqui incluam-se todos os gêneros, né, para que a gente possa ter uma sociedade mais harmoniosa, mais justa, né, que permita, de fato, que as potencialidades dos sujeitos, elas possam ser desenvolvidas. E Márcia, para contar um pouquinho das curiosidades aí dos bastidores das gravações, como é que vocês fazem a construção, então, do roteiro? Vocês combinam antes como é que vai ser tratado esse assunto? Porque as pessoas que estão nos assistindo têm muita curiosidade de como é que funciona tudo isso. Na verdade, claro, com certeza. Na verdade, a gente fez toda uma composição de fato, né, de simbologias, e vocês devem perceber que todo o programa ele tem uma brincadeira, porque a nossa conversa ela é muito fluida, só para vocês saberem, ela não é encenada, ela é verdadeira, ela é genuína. Mas aquela abertura, ela é pensada quando a gente traz símbolos e tudo isso, porque a gente acha que a gente
acredita que o ser humano é essencialmente simbólico. Então, para que isso tudo fique marcado de uma forma mais forte, mais inscrita em quem está conosco, é importante que a gente possa abrir a nossa comunicação com o público trazendo símbolos, né, e propondo a reflexão a partir desses símbolos. Os roteiros, eles são escritos por nós, por mim e pela Lu, né? Eu vou te contar, assim, que às vezes a gente deixa, por exemplo, majoritariamente que um tema ela faça a primeira minuta do roteiro e depois eu venho e reviso e trago as minhas considerações, e o contrário também é verdadeiro. Então, a gente faz uma divisão, às vezes, pelos temas, mas a gente constrói isso coletivamente, as duas juntas. Só que uma dá o start, o início de um roteiro, e a outra dá o início de outro dentro de um mesmo personagem. Mas durante as gravações, assim, a gente tem a gente não decora aquele roteiro, né? Aquilo ali é só para a gente saber por onde a gente quer andar, qual é a nossa intencionalidade, porque a gente tem muito improviso ali, no sentido de reflexões que aparecem, a conversa, ela é realmente, ela está acontecendo ali naquele momento, assim. A gente observa que é uma coisa bastante informal, né, porque fica muito gostoso, porque aprender a história com vocês e também discutir essa temática, né, feminina, realmente é uma coisa mais leve, assim, é uma conversa, parece que você está entre amigas ali. E é isso aí, e a ideia foi essa, até a gente chegar nesse modelo, a gente demorou um tempo, sabe? Porque a gente fazia isso, a gente tentou trazer a nossa conversa de domingo de tarde para casa de todo mundo que estiver disposto a participar com a gente, sabe? Foi mais ou menos isso. E por isso também as bebidas, elas têm uma simbologia, né? Tudo isso, mas tudo é pensado com muito carinho, para poder cumprir o propósito, que, como eu te disse, é um propósito de alma mesmo, né? Tem uma intenção aí muito, muito bonita, muito pura, e eu diria assim, muito genuína de nós duas, de contribuição. E Márcia, o que você acha que a partir deste canal pode se somar então ao movimento feminista que a gente vê que cada vez mais vem ganhando força agora na atualidade? Seria uma soma a isso ou seriam posicionamentos diferentes? Olha, eu até sobre esse tema, assim, eu acho bem interessante a gente lembrar que essa história, né, a história do empoderamento feminino ou do feminismo mesmo, ela não é uma história recente, se a gente começa a analisar isso do ponto de vista estritamente histórico, né? Em geral, até o século XIX, por exemplo, a mulher era de fato vista como um ser inferior aos homens, embora isso tenha tido ciclos dentro da história da humanidade. Há muito tempo a mulher estava sendo vista como inferior aos homens, não possuía os mesmos direitos de instrução, né? E principalmente, eu vou dizer, não possuía os mesmos direitos de escolha. Então, a gente pode dizer que a mulher, ela foi no modelo mais recente que a gente tem, ela foi construída, esta ideia de mulher, a partir de uma sociedade que é patriarcal, onde as atribuições da mulher e o papel da mulher, eles estavam bem restritos aos afazeres domésticos e à educação dos filhos, né? Então, assim, desde cedo as meninas eram educadas para essas atividades, né? Obrigatoriamente, trabalhos domésticos, casar, ter filhos, e trabalhar fora de casa, ter uma vida profissional é algo ainda historicamente muito novo. Tanto é que, se a gente pega lá a Revolução Francesa, né, quando um dos resultados da Revolução Francesa foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi escrita lá em 1789, e aí a gente tem um marco para o feminismo, que foi, na verdade, firmado pela Olympe de Gouges, que ela vai justamente produzir a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, e essa mulher, né, em 1791, ela fez esse documento para criticar a declaração da Revolução, porque para ela essa declaração era apenas aplicada aos homens. Né? E ela faz um alerta a isso sobre a questão da autoridade masculina, a importância das mulheres e a igualdade de direitos. Isso tudo, né, pós-Revolução Francesa. E esta mulher, ela foi executada em Paris no dia 3 de novembro de 1793. E a morte dela é que fez, então, surgir
o marco do feminismo no mundo. Então, assim, por que eu trouxe tudo isso? Porque eu acho que, na base, o movimento feminista, ele nasce essencialmente disso. As lutas, e aí, em nome do feminismo, tu tens diversas lutas, né? O que eu acho? O nosso canal, ele tem relação, sim, com esta base do feminismo, no sentido de entender que a mulher tem que ter direito de escolher, assim como o homem, entende? Agora, se nós não entendemos que mulheres e homens, ou mulheres que são gêneros idênticos, né? Isso, nós temos as nossas peculiaridades, assim como os homens têm as peculiaridades deles, assim como os outros gêneros também têm, né? Então, assim, essa questão é uma questão importante. O que a gente entende é que o feminino e o masculino nos habitam, mas que os seres humanos, e a gente fala de humanidade, eles têm que ter igualdade de oportunidades e igualdade de oportunidades de escolha. Então, isso independe de gênero, né? Isso tem que ser garantido a todos os gêneros. Mas se a gente vai lá na base da origem do movimento feminista, sim, a gente tem digamos assim, uma intersecção com essa busca, né, de direito de escolha, mas direito de escolha para todos. Márcia, infelizmente o nosso tempo do programa já está chegando ao fim, né? Mas assim, eu queria lhe parabenizar então pela essa iniciativa que você teve então junto com a sua irmã, porque realmente é muito difícil a gente colocar, né, a nossa opinião, colocar a nossa cara em um projeto, porque está aí para ser julgado pela sociedade, e realmente vocês estão trazendo contribuições bem interessantes, históricas, e também reforçando então esse movimento feminino. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação e que você deixasse um convite então para a população que está nos assistindo através da TV Câmara para conhecer o canal. Ok, se você, assim como nós, tem vontade de aprender, de crescer e de descobrir as inúmeras potencialidades que fazem parte do feminino, eu convido, junto com a Lu, que você venha com a gente desvendar esse universo fascinante de todas essas mulheres que marcaram a nossa história e que vivem, algumas adormecidas, outras despertas, né, dentro de nós. Então, basta embarcar conosco no Elas em Nós, acessando e se inscrevendo no nosso canal do YouTube e nos seguindo nas redes sociais, Facebook e Instagram. E eu agradeço muito a oportunidade de poder ter estado aqui com vocês. Márcia, obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia e lhe convida a continuar acompanhando a programação da TV Câmara. Uma ótima noite e até a próxima semana.